A gente está continuando, então, nessa semana, nosso Circuito Mimos, nosso espaço de aulas e de treinamento, e a gente está compartilhando isso com vocês, como vocês vêm acompanhando. A gente tem toda semana uma aula muito especial com um convidado, uma convidada que compartilha os seus saberes e a gente pode, então, aprender um pouquinho mais. E hoje a gente vai ter uma aula com nossa querida amiga e professora, artista, cantora, Gisele Nino. Uma aula de canto para a gente. Vamos lá, então? Vamos cantar junto. Olá, muito obrigada, então, a George e Débora pelo convite, por estar aqui. Eles são alunos queridíssimos. E para mim é sempre um prazer falar sobre voz, porque é uma paixão, né? Como eles falaram, então, eu sou a Gisele, eu sou formada em canto pela Universidade Federal, tenho pós-graduação em canto em São Paulo e estudo também fonoaudiologia. Então, assim, tudo que tem a ver com voz, pode me chamar que eu estou dentro. E aí hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as questões relacionadas à produção vocal, né? Que é um assunto que sempre gera muito interesse, muita dúvida, tem muitos mitos. Então é bom a gente compartilhar um pouquinho de algumas informações. De repente alguma coisa vocês já ouviram por aí, já assistiram algum vídeo na internet, ou então nunca viram informação nenhuma sobre o assunto, é a primeira vez que estão ouvindo. E é assim mesmo, a gente vai partilhando as experiências e vai acrescentando cada vez mais no conhecimento. Então, começando, né, falando especificamente mesmo sobre essa voz. Então, o que é voz? Como é produzido o som da nossa voz? Você já parou para pensar nisso? A gente fala o tempo todo, é automático, mas às vezes a gente não percebe todas as estruturas que estão envolvidas nessa produção. E entender quais são essas estruturas, entender também como elas trabalham, nos auxilia bastante na questão da comunicação, da nossa fala, no nosso dia a dia. Então, é importante ter pelo menos uma noção de como essas coisas funcionam, né? Então, assim, para a gente ser didático na questão da produção da voz, eu vou dividir em alguns tópicos, tá? Mas essa produção, ela acontece instantaneamente. Eu estou aqui falando para vocês e várias etapas estão acontecendo ao mesmo tempo, certo? Mas para a gente organizar melhor as ideias, então a gente vai dividir assim. Para a gente ter uma boa produção vocal, a gente tem que prestar atenção em alguns aspectos. Quais são esses aspectos? Respiração, fonação, ressonância e articulação. Então, o que são essas coisas? Vamos começar pelo básico de tudo, que é a respiração, né? E aí você pode me dizer assim, mas Gisele, eu já respiro o tempo todo. Eu estou respirando 24 horas, para que eu quero saber sobre a respiração? Então, assim, no nosso dia a dia, nas nossas atividades, a gente usa uma respiração que é automática e é uma respiração que a gente chama de respiração superior, tá? Basicamente, se eu pedir para vocês aí respirarem pelo nariz e soltar o ar pela boca, a maioria vai fazer esse movimento aqui. Então, vou botar um pouquinho para ter atenção. Então, puxa pelo nariz e solta pela boca. A maioria vai fazer esse movimento. Estou exagerando um pouquinho, então tem uma elevação de ombro, uma tensão, mas é a respiração que a maioria de nós costuma fazer, tá? Para a fala e, consequentemente, para o canto também, porque voz tem essas, né, duas, vamos dizer, formas. Então, eu tenho uma voz falada, eu tenho uma voz cantada, mas a respiração ela vai ser base para as duas formas de utilização da voz, certo? E essa respiração que eu mostrei para vocês agora, que a gente chama de respiração superior, que é a que a maioria faz, a gente não utiliza muito essa respiração de apoio, que a gente chama, para a voz falada e para a voz cantada. Mas por quê? Por que eu não posso usar essa respiração que eu estou usando no meu dia a dia? Então, lembrando lá um pouquinho das aulas de ciências, né, ou anatomia, enfim, vocês devem lembrar que os nossos pulmões, eles têm uma forma mais ou menos como se fosse de um triângulo, certo? Então, a gente tem os pulmões, a base do pulmão é mais larga, a ápice é mais estreita. Quando a gente inspira, esse pulmão alarga, que o ar entra, e aí depois, então,
ele comprime para o ar sair, certo? Só que, na verdade, quem faz esse movimento são os músculos da respiração, né? O pulmão vai reagir ao movimento dos músculos respiratórios, certo? Então, a gente tem a entrada e saída de ar com o auxílio dos músculos abdominais, os músculos intercostais, que são os músculos que estão entre as costelas. Então, a gente tem os pulmões e as costelas envolvendo, né? Então, quando essa musculatura das costelas se expande, o pulmão expande junto, tá? E tem um músculo, assim, muito famosão, que todo mundo fala, o diafragma. É um músculo que fica logo abaixo dos pulmões, ele fica nessa posição, assim. Então, ele contrai para baixo e aí o ar entra, certo? A ideia, então, eu preciso ampliar a caixa torácica, desculpa, né? E contrair o meu diafragma para entrar mais ar no pulmão, principalmente até a base, que é onde eu consigo colocar mais ar. E aí, para o ar sair, caixa torácica fecha e diafragma volta para o lugar. Então, o que acontece na respiração superior? Na respiração superior, o ar está entrando no pulmão? Tá. Só que a gente não está utilizando a nossa capacidade respiratória, porque na respiração superior, a base do pulmão não alarga muito, certo? E aí você fica com o fôlego mais curto. Entrou menos ar, o fôlego fica mais curto. E outra coisa aquele movimento de ombro que vem junto, mesmo que pouquinho, você contrai toda a musculatura que está em volta da laringe. Então, quem não sabe, é a laringe. Você consegue apalpar a sua laringe, ó, se eu engolir, vocês vão ver mexendo aqui, né? O que mexeu foi a laringe, tá? Você pode fazer aí, né, com a sua laringe, ó. Dá para mover um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro. Quando a gente engole, ela movimenta, certo? Então, na respiração superior, a gente restringe um pouco essa movimentação de laringe. E essa mobilidade, que a gente chama de mobilidade laríngea, é muito importante para a voz falada e para a voz cantada mais ainda, tá? Mas voltando então à questão da respiração, a respiração, então, ela tem que ser abdominal, e aí você pode encontrar vários termos: abdominal, intercostal, diafragmática, e na verdade, tudo isso está querendo dizer que quanto mais expansão você tem da sua caixa torácica e base do pulmão, mais ar vai entrar, consequentemente, você vai ter mais ar para conduzir, né, a voz falada e para conduzir a voz cantada, certo? Então, assim, a forma mais simples de pensar nisso, e existem vários exercícios trabalhando tanto a respiração abdominal quanto a respiração intercostal, mas vamos pensar aqui no que seria mais simples para vocês experimentarem agora, é a respiração abdominal. A respiração abdominal é a respiração dos bebês. Todos nós fazemos essa respiração abdominal quando a gente nasce. Vocês já viram um bebê respirando de barriga para cima, dormindo? Então, o que acontece? Quando o ar entra, a gente observa que tem expansão do abdômen. Quando o ar sai, esse abdômen contrai, tá? Então, é isso que a gente chama de respiração abdominal. Então, eu inspiro, o meu abdômen dilata. Eu solto o ar, eu contraio o abdômen, tá? Então, a gente pode fazer isso algumas vezes, só para entender esse movimento. Então, nada de elevação de ombro, tá? Os ombros têm que estar bem relaxados. E aí, você concentra no abdômen. Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui vai ser meio difícil de mostrar. Mas, ó, eu vou encher de ar e solto pela boca. Então, inspira. Solta pela boca. E aí você vai treinando, tem vários exercícios e várias formas de você treinar isso, certo? A ideia é que essa coluna de ar da saída seja o mais constante e mais estável possível. Então, tem vários exercícios que a gente faz com S, com Z, que aparentemente são exercícios simples, mas que trazem um resultado, uma eficiência bem legal para a fala, certo? Até a questão, assim, algumas pessoas comentam, né? Eu falo muito rápido, eu falo muito embolado. Então,
Quando você treina a sua respiração, você coordena melhor as ideias, a sua voz sai mais fluida porque você está conseguindo controlar melhor a respiração, certo? Então, treina aí, ó. Vou fazer junto com vocês. Experimenta se dá certo, tá? A gente vai puxar o ar pelo nariz e soltar o ar pela boca. Só que dessa vez a gente vai usar o S, como eu falei, tá? Então, a ideia é, inspira, alarga a base de pulmão o máximo que conseguir, e aí você vai sustentar esse S até o máximo de tempo que você puder. Pensando que é um S, assim, bem estável mesmo, bem lisinho. Então, se ficar falhando, panela de pressão, não vale, tá bom? Então, vamos tentar fazer? Ó, se você quiser, você pode esvaziar primeiro, porque a gente sempre tem ar dentro do pulmão, tá? Então, eu vou soltar, contrair o abdômen. Então, vou inspirar e o S. Certo? Cada um vai ter um tempo de S. Você faz o tempo que der para você. Se você conseguir sustentar mais, tudo bem. Você pode fazer isso umas 3 vezes, vamos dizer. A gente pode experimentar também fazer esse exercício com Z. É uma mesma coisa, ó. Vou inspirar e aí faço Z. E lá no finalzinho do ar, tanto do S quanto do Z, você vai contraindo o abdômen. Ainda tem um pouquinho de ar a mais, tá? Então, assim, a respiração é o combustível da voz. Uma voz falada fluente e uma voz cantada eficiente vão ter essa base respiratória bem colocada, certo? Então, é importante treinar a quantidade de ar que você vai precisar, a quantidade de ar que você precisa também na saída desse ar, né? Quanto tempo você tem que sustentar? Na fala, a gente consegue respirar um pouquinho melhor entre as palavras, a gente vai fazendo pausas, isso é mais tranquilo. Mas, às vezes, na hora de cantar, se é uma música mais rápida e tal, você não tem muito tempo para respirar entre uma frase e outra. Então, é importante ter esse controle da entrada e da saída de ar. E aí tem que treinar, não tem varinha mágica, certo? A gente treina essa respiração para que ela passe a ser o nosso padrão respiratório e aí ela funciona de forma automática quando a gente precisa. Tudo bem? Então, um outro detalhe que eu gosto de falar muito com relação à respiração é, além da velocidade da fala, que pode ajudar a gente, né, nessa questão, o nervosismo. Muitas vezes, para falar em público, para apresentar um trabalho, ou alguma coisa assim, né? Quem nunca fica nervoso? Levanta a mão. Então, a respiração, ela vai ser aí uma aliada muito importante nesses momentos, né, de fala para o público. Se você faz os exercícios de respiração antes de falar, ele já prepara o corpo, né, já conecta os pensamentos e já desacelera os batimentos cardíacos, a corrente sanguínea. Então, você consegue acalmar mais com os exercícios de respiração, tá bom? Então, ok. Passamos por essa primeira etapa de respiração, que é a base, certo? Mas aí eu falei que o ar sai, né? O ar sai do pulmão. E na saída do ar, tanto na entrada quanto na saída, na verdade, o ar passa aqui pela laringe, tá? E lá dentro da laringe estão as famosas cordas vocais, ou pregas vocais. O termo científico é prega vocal. Se você for no livro de anatomia, é esse termo que você vai encontrar lá, pregas vocais, certo? Então, as pregas vocais, elas são músculos, elas estão em posição paralela ao solo, lá dentro da nossa laringe, certo? Elas são pequenininhas, tá, gente? 23 milímetros, 25 milímetros, muda um pouquinho se é uma voz masculina, se é uma voz feminina, enfim. Mas é mais ou menos essa a medida de comprimento da prega vocal, tá? E o que acontece com as pregas vocais? Quando a gente inspira o ar, elas estão abertas, tá? Afastadas, lá dentro da laringe, para o ar passar para a traqueia e chegar no pulmão.
Quando a gente fala e quando a gente canta, as pregas vocais se aproximam e o ar que está voltando dos pulmões passa por entre as pregas vocais e faz com que elas vibrem, tá? Dá pra gente perceber isso. Lembra o S e o Z que a gente fez na respiração? Vamos pensar nesse S e nesse Z agora, pensando na fonação. Então, ó, encosta sua mão lá na laringe. A gente vai fazer um S curtinho. Não precisa ser longo dessa vez, não, tá? Então, faz o S curtinho. E tenta perceber o que está acontecendo na laringe. Então, ó. Experimenta agora fazer com V. Vamos fazer uma vez com S de novo? E com V. Então, vocês devem ter percebido que tem uma diferença do S para o Z, que é a vibração. Tá? Então, o Z, a gente consegue perceber bem a vibração das pregas vocais dentro da laringe, né? No S não tem vibração de prega vocal. Mas vocês acham, Gisele, mas eu consigo ouvir um sonzinho no S. O som que você está ouvindo é dos articuladores. A gente chega já neles, tá bom? Mas prega vocal vibrando, no Z a gente consegue perceber. Né? Então, assim, na verdade, qualquer som que a gente produza na voz falada ou na voz cantada, as pregas vocais estão vibrando. Elas precisam vibrar para sair o som, certo? E aí, a gente vai fazer uns experimentos aqui também, né? Então, aqui. E a gente vai, então, fazer um experimento para vocês perceberem outro movimento da prega vocal. Porque, assim, a prega vocal, ela afasta para o ar passar, aproxima na saída para produzir o som, certo? Mas a gente tem nuances na nossa voz. Então, a gente tem graves, médios e agudos. Todo mundo tem grave, médio e agudo na voz. Mesmo na voz falada. A gente não fica falando no mesmo tom o tempo todo. Algumas pessoas até têm um pouquinho essa dificuldade, né? Falam de maneira monotônica, que a gente chama. Mas o ideal é que a gente tenha pequenas inflexões na nossa voz. Então, na nossa fala, a gente passa um pouquinho pelo grave, passa um pouquinho pelo médio, o agudo, dependendo da intenção. Uau! Né? Quando você tem, assim, uma surpresa, uau! Geralmente a gente joga um pouquinho pro agudo. Então, o sentimento, se você quer transmitir tristeza, geralmente a gente usa um tom mais grave, né, para expressar alguma tristeza, alguma preocupação. Então, a nossa fala tem todas essas nuances, certo? Essas nuances a gente chama, então, de ressonância. A gente tem diferentes ressonâncias na voz, tá? Mas com relação ao grave, médio e agudo, ele está muito mais relacionado ao movimento que a prega vocal faz, certo? Então, pense que a nossa prega vocal, além de aproximar e afastar, ela encurta e ela alonga. Quando a gente canta notas mais graves, ela está mais curta. Quando a gente canta notas agudas, ela alonga. Então, se a gente faz assim... uma pequena escalinha com I, a minha prega vocal estava mais curta, e aí ela vai alongando. E encurta de novo, certo? Então tem esse movimento. E como eu falei, na voz falada também tem um pouquinho desse movimento. Ele aparece muito mais na voz cantada. Mas na voz falada a gente tem esse movimento, né, de flexibilidade do grave, do médio e do agudo. Tá? Então a gente pode experimentar um pouquinho também. E aí, vamos fazer o seguinte, vamos experimentar com um som de vibração. Porque a gente vai experimentar agora as nuances de grave, médio e agudo, mas também auxiliando nessa vibração da prega vocal, que tem que ser uma vibração que elas estejam bem juntinhas uma da outra. E aí, para isso, eu vou utilizar a vibração ou labial, ou vibração de língua. Tá? As duas vibrações vão ter o mesmo efeito no final. Então, você pode fazer o que é mais fácil para você. Então, para experimentar um pouquinho aí, ó, vai junto comigo, vibrando. Eu vou fazer a vibração de lábio, tá bom? Então, a gente pode ir acompanhando aqui no piano.
E aí você vai passeando pelos graves, médios e agudos. Claro que se você está pensando em aquecer a voz, que a gente chama, né? Se você está pensando no aquecimento de voz falada, você pode fazer esse aquecimento sem o piano mesmo, só escolhendo uma nota que seja confortável. Então, geralmente, na nossa fala, a gente usa a região média da voz. Então, você pode escolher essa região de conforto para você, e aí, com aquela respiração abdominal, você inspira e sustenta. E aí tenta ficar o máximo que você conseguir, tá? Você pode também fazer pequenos glissandos. O que são glissandos? Do grave para o médio, do médio para o agudo. Então, tá? São formas da gente ir trabalhando essa musculatura, porque na produção tanto da voz falada quanto da voz cantada, os músculos da laringe estão, ó, em ritmo acelerado, né? Trabalhando ali, são vários músculos, eu estou falando das pregas vocais, mas tem outros músculos que estão trabalhando para que essa produção sonora aconteça, tá? Então, quanto mais você trabalha essa musculatura, mais resistência vocal você ganha, né? Então, a sensação de cansaço vocal às vezes vem porque tem uma tensão excessiva, porque a respiração não está no lugar, né? Essa prega vocal não é tão resistente. E aí, esses exercícios, eles vão entrar como essa preparação, né? Tanto para a voz falada quanto para a voz cantada, certo? E aí, eu já falei um pouquinho da questão da ressonância, porque a ressonância é o seguinte, os graves, médios e agudos estão relacionados com a fonação, né? A posição de prega vocal. Mas a forma como a gente emite esse som pode interferir nessa sonoridade. Então, a gente tem certas estruturas que, por elas serem imóveis, elas podem produzir uma sonoridade com qualidades diferentes. Então, por exemplo, o palato, que é o céu da boca, certo? A gente tem o palato duro e lá atrás, quando a gente boceja, aqui não vai dar para ver que tá escurinho, né? Mas se você bocejar em frente ao espelho, você vai ver que lá atrás suspende. Essa parte que suspende, a gente chama de palato mole, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, com uma simples movimentação pode interferir no som, eu vou fazer aqui para vocês um som com palato baixo e com palato alto. Então, minha mão vai indicar, tá? Palato baixo, palato alto. Então, vou usar o I mesmo, nessa nota aqui. Então, conseguiram perceber a diferença? No palato baixo, o som está mais nasal. Com o palato alto. Então, eu tenho... Basicamente, eu estou trabalhando só com posição de palato. Então, vocês percebem que todas as estruturas, né, do trato vocal também interferem no som. A gente fica muito preocupado com prega vocal, né? Mas, na verdade, o corpo todo está envolvido. Então, se o corpo tem que estar livre de tensão, a respiração, né, de preferência a respiração abdominal, então, sem tensão excessiva, né, de musculatura de pescoço, de ombro, porque isso vai interferir na mobilidade da laringe. E também tem a questão da mandíbula, nossa mandíbula, né, ela trabalha bastante, e na nossa fala e no nosso canto ela interfere positivamente ou negativamente. Tem a língua também. Então, quando a gente fala as vogais, cada vogal tem uma posição de língua diferente. Fora as consoantes que têm pontos de articulação diferentes. Como eu falei anteriormente no S, o sonzinho do S que a gente ouve é língua dente. Na prega vocal, né, não tem vibração. No Z, aí eu acrescento a vibração da prega vocal, tá?
Então, tudo isso para vocês perceberem que são vários elementos que estão envolvidos nessa produção vocal. Tem a respiração, tem a fonação, que é a vibração das pregas vocais, tem a ressonância, dependendo da estrutura e da forma como você conduz esse som dentro do trato vocal, né? Então, você vai ter características diferentes, e entra a articulação também. Quanto melhor a gente articula, melhor a nossa fala, melhor o nosso canto, o nosso som projeta mais. A gente gasta, na verdade, menos energia para ter um melhor resultado. Se você precisa falar num ambiente que é mais amplo e você não tem microfone, você não necessariamente precisa falar mais forte, porque, na verdade, o que acontece é que a pessoa tenta falar mais forte e compete com aquele ambiente sonoro e a voz vai embora, né? Porque você causa uma tensão excessiva. Mas se a respiração está bem colocada, o som, a ressonância está equilibrada e a articulação é precisa, você pode falar tranquilo, que as pessoas que estão lá no ambiente vão entender o que você está falando, tá certo? Claro que num ambiente muito grande, aí sim, a gente precisa realmente da sonorização, porque tem a questão do limite mesmo de voz, dependendo do ambiente que está, para você não prejudicar a sua voz na hora de falar ou cantar, certo? Então, a gente tem todos esses elementos aí, e a técnica vocal, então, o que a gente faz numa aula de técnica vocal? A gente ajusta esses elementos que falei para vocês aqui, né? Vai trabalhando e vai ajustando, e às vezes esses ajustes não são iguais para todo mundo, porque cada um de nós tem uma estrutura física, tem uma experiência também, tem uma constituição facial diferente, e aí esse ajuste, ele precisa ser feito de acordo com a necessidade de cada um e com a estrutura também do corpo de cada um, tá? Por isso que é importante você ter uma orientação de um professor que esteja observando o que está acontecendo no seu corpo e aí vai te conduzindo para que você chegue ao resultado esperado, seja ele falado ou cantado, certo? Então, só para a gente finalizar aqui com mais algumas dicas, tem alguns mitos sobre a voz, né? E abordando, assim, aqueles que são mais comentados. Então, muitos perguntam, assim, sobre água. É verdade que não é legal beber água gelada? Então, eu tenho aqui a minha aguinha, ó. Vou até aproveitar para beber um pouquinho. Bebe aí se você tem água perto. Se você está falando, se você está cantando, e numa palestra, seja lá no que for, deixa uma aguinha perto, de vez em quando você bebe um golinho, tá bom? Então, quanto mais hidratada a nossa prega vocal tiver, melhor. Lembra que eu falei que elas vibram? E elas vibram bastante. Para vocês terem uma ideia, na voz falada, a média masculina, 150 Hz, a média feminina, 215 Hz. O que é isso, Gisele? Hertz é a quantidade de vibração por segundo. Então, a prega vocal está vibrando aí entre 150 e 200 Hz por segundo, 200 vezes por segundo. Né? E tem uma mucosazinha que protege as nossas pregas vocais. Então, quanto mais hidratado a gente estiver, melhor. E aí, a água, de preferência natural. Porque você está falando, aumenta a circulação sanguínea naquele local. E aí, a água, apesar de não passar dentro da laringe, ela passa em volta, né? Próxima, porque a faringe está logo atrás da laringe. Já quando a gente engole a água se direciona para a faringe, que está logo atrás da laringe. Então, causa um pouquinho essa coisa que a gente chama do choque térmico, né? Então, você perdeu todo o aquecimento de voz que você fez num gole de água gelada. Então, o ideal é que durante a fala, pelo menos, ou durante o canto, a água seja natural, certo? Uma outra coisa que sempre me perguntam assim, pastilhas. Mas a minha garganta estava arranhando um pouquinho, e aí tinha uma pastilha, tinha um gengibre, tinha... esqueci o nome agora da outra coisa, mas enfim, vocês vão lembrar aí tudo que falam para colocar. Não, olha, usa isso aqui que é bom para voz. Mais ou menos.
Por quê? O que acontece com a tal da pastilha, ou com gengibre, ou com própolis? Pronto, lembrei do própolis. Essas substâncias, elas vão causar uma sensação de anestesia local. Então, na verdade, você não resolveu o problema, você mascarou o problema. E aí você pode machucar mais ainda a sua voz, tá? Então, o ideal é se a gente sente algum incômodo na voz, se você fala muito, se você canta, se você trabalha com voz, tenha um otorrino de plantão. É o nosso melhor amigo, é o melhor amigo da voz, depois da água e do sono, que o sono também é muito importante, tá? O descanso vocal é importante. Então, um otorrino próximo, porque é importante identificar o que está causando, né, aquele incômodo e tratar realmente o problema e não mascarar, porque esse problema pode ser pior, certo? Então, uma alimentação equilibrada vai ser bom para o seu corpo todo, não só para a sua voz. Evitar alimentos que sejam cítricos, alimentos que sejam gordurosos. Lembra da mucosazinha que eu falei na prega vocal? Então, algumas pessoas, né, quando comem chocolate, por exemplo, ou tomam leite, ficam com pigarrinho. E aí isso atrapalha bastante na questão da voz falada e da voz cantada, porque você acaba fazendo mais esforço para produzir um som eficiente. O problema é que a gente nem sempre sente quando está fazendo mais esforço, tá? Então, esses pequenos detalhes que parecem ser simples fazem uma diferença muito grande depois. Então, conhecer a sua voz, como ela funciona, é muito importante. Estar bem hidratado é muito importante. Comer alimentos saudáveis é muito importante. Respeitar o seu limite vocal, importantíssimo. Descanso vocal também, muitíssimo importante. A voz da gente precisa de um tempo de recuperação, principalmente depois de você falar muito ou cantar muito, tá? Então tem que ter esse descanso depois, tá? Gritar, nem pensar. Sabe aquele encontro com amigos também, que agora na pandemia a gente não está podendo fazer? Mas então, quando a gente se reúne com os amigos, numa festa, aí o som tá alto, aí a gente começa a falar alto também, começa a competir com o som do ambiente. Péssimo para voz, tá? Então, quanto mais cuidado você tem com esses pequenos detalhes, mais longevidade vocal você vai ter, certo? Então, a ideia da técnica vocal é prevenção. Então, prevenir que determinadas coisas possam vir a prejudicar a sua voz falada ou cantada, tá? E quando a gente trabalha, então, com esses conceitos, entendendo como a voz funciona, e respeitando as nossas particularidades, respeitando o nosso corpo, respeitando os nossos limites vocais, é a fórmula segura, vamos dizer assim, para o sucesso vocal, né? Como eu falei também um pouquinho antes, não tem fórmula mágica. Então, não existe aprenda a falar bem em 5 dias. Esquece. É um estudo contínuo. É um estudo contínuo. Se você é profissional da voz, você sempre tem que cuidar da sua voz. É o seu instrumento de trabalho, certo? Um jogador de futebol, ele está sempre, né? Ele tem que estar sempre em forma, com os músculos ali trabalhados e tal. Tem todo um trabalho de base fora de campo para que ele consiga jogar lá uns 90 minutos, né? E ser eficiente nesses 90 minutos. Então, pensem, né, nesse sentido. Então, para a nossa voz, quando a gente usa profissionalmente, é uma demanda muito grande, certo? Então, você tem que ter um trabalho de base que te permita falar e cantar bem, sem ficar rouco, sem ficar cansado, sem a voz sumir, sem ter um problema vocal. Então, alguns aspectos que eu mencionei aqui são muito importantes nessa questão da condução, né, do trabalho de produção vocal, do trabalho de construção dessa identidade vocal. E é isso. Eu
tem outros aspectos, tá? A voz é um universo. Dava pra gente ficar falando aqui horas e horas e horas e horas. Mas eu espero que eu tenha, né, dado aí algumas palhinhas para vocês, despertado a curiosidade. E vão atrás de informação, vão atrás de professor, pesquisem, porque é muito legal, é muito legal. Vocês vão ver que é um universo. Quanto mais a gente pesquisa, mais coisas a gente vai descobrindo sobre a voz. E você vai, então, ter essa consciência, né, de como sua voz funciona e de como melhor você pode aproveitá-la profissionalmente. Tudo bem? Ok. Então, vamos deixar aqui alguns exercícios para vocês experimentarem aí. É importante vocês prestarem atenção no seguinte. Eu vou mostrar como é o exercício, como deve ser feito, mas observe em você se tem tensão, observe se não, né, não tem aperto na garganta. Qualquer sensação de incômodo significa que tem uma tensão excessiva, tá? E isso não deve acontecer. Os exercícios devem ser feitos da forma mais natural possível, com uma voz passeando mesmo, livre de tensão. Você pode experimentar fazer andando, cantando, bailando, certo? Mas a ideia é que o corpo esteja livre de tensão e que essa voz seja fluida, tá bom? Então, vamos começar com um exercício. E esses exercícios estão mais voltados para a voz cantada, tudo bem? Então, a gente vai pensar aqui num aquecimento básico para você cantar um repertório, seja ele qual for, tá bom? Lembra da vibração? A gente vai começar com ele, tá? Eu vou fazendo e vocês vão acompanhando daí, tá? Não precisa soprar forte demais, nem fraquinho, nem forte demais. Então, encontra o meio termo aí e segue comigo. E aí, deu certo? Como nós estamos fazendo hipoteticamente aqui uma aula, e aí você aí da sua casa também está experimentando, eu não vou muito nos extremos, tá? Não vou nem no muito grave, nem no muito agudo. A ideia é só você experimentar um pouquinho dos exercícios, porque como eu falei, cada um tem a sua particularidade e tem o seu limite vocal. Então, aqui eu estou fazendo numa região que mais ou menos vai ficar boa para todo mundo, tá? Então, faz até onde é confortável para a sua voz, mas eu também não vou muito nos extremos. Tá, vamos experimentar aqui um outro exercício que é muito legal de aquecer voz, que é um exercício que a gente faz com V, soprando em V na ponta do lábio. Então, presta atenção nesse exercício, porque às vezes a gente quer transformar o V em U. Então, eu vou fazer uma vez com V e depois eu vou fazer com U, só para vocês perceberem a diferença. Com V. Eu estou soprando o som no meu lábio, tá? Se fosse U, só que eu não quero U, eu quero V. Então vamos fazer de novo o V. Isso. Se você achar mais fácil, você pode soprar na ponta do dedo.
O sopro tem que acontecer o tempo todo, tá? Não pode ficar falhando. Então, vamos lá. Eu vou fazer, então, aqui também igual a vocês, só para vocês direciona bem o som para cá, tá? Não deixa ele acumular aqui na bochecha, não. O som é bem na ponta do lábio. Bem ligadinho o som, tá? Relaxa um pouquinho agora, né? Porque ficou muito assim nessa posição. Beleza. Vamos experimentar um outro? O próximo exercício a gente vai fazer com Vi. Vi. Só que em vez de fazer aquele I, Vi, pensa no I mais em pezinho. Vi, 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 Vi. Certo? Vamos experimentar? Vi, 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 Vi. Vi, 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 Vi. Vi, 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 Vi. Esse I aqui, ó, nesses ossinhos aqui, zigomático, na testa, no céu da boca, a gente vai direcionar esse som para cima e para frente, tá bom? Vi, 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 Vi. 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 Vi, 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 Vi. Vocês prestaram atenção na minha respiração? Dá para ver? Não dá. Porque eu estou usando a respiração abdominal. Ó, no ombro não está mexendo nada. Entre uma sequência e outra, eu estou respirando. Eu não estou fazendo tudo no fôlego só. Tá? Então, é daí que vem a importância da gente treinar essa respiração, porque você canta assim, ó, tranquilamente, sem sofrimento. A gente fez esse exercício do Vi e Vi saltadinho, né? Em música a gente chama de estacado. Vi, 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 Vi. É um som articulado, tá? Agora a gente vai fazer com o Vi ainda um som legato, que quer dizer um som ligado. Então, ele vai funcionar assim, ó. Tá? A gente vai fazer uma escalinha ascendente e descendente, segurando esse I. O V vai só na primeira nota agora. Vamos lá? Pensa num círculo azul.
gente está ouvindo. Muito bem. Eu vou fazer mais um para você experimentar aí se você consegue subir um pouquinho mais ou se você consegue descer um pouquinho mais, tá bom? Dessa vez eu vou lançar um desafio aqui. Só vá até onde sua voz alcança, tá bom? Eu vou fazendo, você vai fazendo junto, mas só vá até onde você vê que consegue. Então, a sequência que a gente vai trabalhar, a gente vai cantar com wow. Wow, 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 wow. E faz esse wow, 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 bem redondão, bem exagerado mesmo, tá? Óbvio que na hora de cantar você não vai cantar assim, né? Ok. Mas aqui no exercício a gente vai tentar explorar bem, principalmente lá dentro da boca, pensa esse som preenchendo todo o espaço interno que você tem do trato vocal, tá bom? Então, vai comigo. Wow, 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 wow. Esquisito, né? Mas é assim. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Vou começar a subir, hein? Quanto mais a gente vai subindo, mais minha mandíbula tem que estar relaxada, o palato alto e a língua descansada, ó. Os agudos precisam de espaço, tá bom? Então pensa nesse espaço aí. Aqui já deve estar bem agudo para alguns, tá? Só vai se você consegue numa boa. Se sentir que apertou, não tenta não. Eu vou mais um pouquinho aqui para quem estiver conseguindo mais. E aí, quem chegou nessa nota? Ah, ok. A gente vai pensar um pouquinho pro grave, então vamos pegar daqui dessa região média e agora eu vou descer, tá bom? Você vê que no grave não precisa abrir tanto como eu estava abrindo lá no algodão, né? Vamos descobrir as vozes graves. Então, se você é do grupo que conseguiu até a última gotinha que eu fiz, a sua voz é mais aguda do que grave. Se você é do grupo que ficou mais fácil chegar nessa última nota grave, então você vai ter uma voz médio grave. Isso já dá uma indicação aí de classificação vocal, que é um outro assunto, para um outro momento. Como eu falei, voz tem muita coisa para a gente explorar, tá bom? Então, um beijo grande, experimentem aí, depois me digam como foi. Gisele, professora querida, muito obrigado por sua aula linda, por esses esclarecimentos. A gente sempre acha importante, né? Esse cuidado com a voz, a gente dá informação sobre a voz, a gente consegue se desenvolver melhor. Super obrigado, tenho certeza que vai ser muito, muito útil para muita gente. E poder praticar um pouquinho também foi maravilhoso. Uma delícia. Muito bom, super maravilha. Obrigado, Eu que agradeço, beijo. Beijo, tchau.